E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Formações Rivais e hoje a gente vai mostrar os rivais do Batman. Todas as vezes que o Homem-Morcego enfrentou pela primeira vez sua principal galeria de vilões na sua revista solo e às vezes enfrentou um herói também. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações. A gente está chegando perto aí dos 5.000 inscritos. Dá um help aí pra gente, se inscreve se você está curtindo aqui o conteúdo do canal. Apesar de ter várias revistas, o título principal do Batman é a revista Batman, claro. Então a gente vai mostrar as primeiras aparições dos vilões nessa revista. Antes ele aparecia só na Detective Comics, mas ali, até começar a revista do Batman, não aparece nenhum dos super vilões icônicos do personagem. Vamos lá? Começou! Já no número 1 da revista Batman, em 1940, surgem o arqui-inimigo do morcego e a vilã que se tornaria seu grande amor, Coringa e Mulher-Gato. O Coringa deveria ter morrido em sua primeira aparição, mas o editor da revista achou o personagem tão interessante que pediu para fazerem uns quadrinhos a mais mostrando que ele estava vivo. E ele já retorna vivo em outra história nessa mesma revista. E também em outra história, Batman enfrenta Selina Kyle, a Gata, que depois seria rebatizada como Mulher-Gato. Selina daria muito trabalho para o Bruce ao longo dos anos, mas aos poucos os dois iriam se envolvendo e se apaixonando. O Pinguim aparece pela primeira vez na revista do Batman na edição 11 de 1942. O personagem apareceu pela primeira vez na Detective Comics 58 de 1941. Oswald Cobblepot, nessa história, abre um cassino na Flórida e passa a roubar seus clientes. Batman e Robin, que por coincidência estavam de férias na Flórida naquele momento, decidem pôr o vilão na cadeia, em Gotham. O próximo vilão importante da galeria do Batman a aparecer na revista Batman é o Chapeleiro Louco, na edição 49 de 1948. Essa é a primeira aparição de Jarvis Tat, o Chapeleiro. Nessa história ele rouba objetos valiosos de um yacht clube em que Bruce Wayne estava no momento. A primeira vez que o Duas Caras aparece na revista do Batman é na edição 50, mas ele não é Harvey Dent, e sim Wilkins, seu mordomo, que se passava por ele. A primeira aparição do Duas Caras se deu em Detective Comics 66 de 1942. Harvey Dent apareceria pela primeira vez na revista Batman só na edição 81 de 1954. O Pistoleiro aparece pela primeira vez em Batman 59 de 1950. Em sua primeira aparição, Floyd Lawton usava cartola e fraque, um visual bem diferente da armadura que usa hoje nas HQs. Ele tenta tomar o lugar do Batman como vigilante de Gotham, mas é desmascarado pelo morcego como mais um criminoso. Senhor Zero, o vilão que depois ficaria conhecido como Senhor Frio, aparece pela primeira vez em Batman 121 de 1959. Victor Freeze usa suas pistolas de raio congelante para cometer crimes e paralisar Batman e Robin. Batman enfrenta Lex Luthor, vilão do Superman, em Batman 130 de 1960. Luthor cria uma ilusão de que uma grande mão alienígena está cometendo crimes, mas Batman e Robin descobrem a farsa. O Cara de Barro aparece pela primeira vez na revista do Batman na edição 159 de 1963. Aqui ele era Matt Hagan. A primeira aparição do Cara de Barro foi em Detective Comics 40 de 1940. O primeiro Cara de Barro se chamava Basil Carlo. Muitas pessoas assumiram a identidade de Cara de Barro desde então. Nessa história, Coringa e Cara de Barro competem para ver quem é o maior vilão. Lógico que isso não podia acabar bem, e Batman, Robin, Batwoman e Batgirl intervêm. O Charada enfrenta o Batman em sua revista solo pela primeira vez apenas na edição 171 de 1965. O Charada tinha aparecido pela primeira vez em Detective Comics 140 de 1948 e depois ficou 17 anos sumido até voltar nessa edição. Edward Nygma diz para o Batman que está reformado e quer ajudar a dupla dinâmica a prender uma gangue de bandidos. Claro que era mentira. A Era Venenosa aparece pela primeira vez em Batman 181 de 1966. Pamela Isley desafia outras vilãs de Gotham para decidirem qual a principal supervilã da cidade. Batman tenta deter a Era, mas precisa resistir aos seus encantos.
O Espantalho enfrenta o Batman pela primeira vez na revista Batman na edição 189 de 1967. A primeira aparição do Espantalho foi em World's Finest Comics 3 de 1941. Ele estava sumido das HQs desde 1943 até reaparecer aqui. Jonathan Crane nessa história enfrenta Batman e Robin com seu spray do medo que faz a dupla dinâmica ter alucinações. A primeira aparição do Capuz Vermelho é publicada na revista do Batman na edição 213 de 1969, mas é uma republicação da Detective Comics 168 de 1951. Esse capuz vermelho aí da miniatura é o Jason Todd, mas originalmente o capuz vermelho foi uma identidade usada pelo Coringa antes de cair no tonel de produtos químicos para baralho que deixou sua pele branca e o cabelo verde. Essa possível origem do Coringa foi adaptada no clássico A Piada Mortal, de Alan Moore. Ra's al Ghul aparece pela primeira vez em Batman 232 de 1971. Ra's aparece na Batcaverna pedindo ao Batman que o ajude a encontrar sua filha, Talia. Mas era tudo um engodo. Ra's queria que Bruce o sucedesse como líder da Irmandade do Demônio e se casasse com sua filha. O Capitão Boomerang, vilão do Flash, enfrenta o Batman na edição 322 de 1980. Digger Harkness queria vingança contra um milionário criminoso de Gotham e acaba cruzando o caminho do Homem-Morcego. O Morcego Humano aparece pela primeira vez na revista do Batman na edição 341 de 1981. O personagem apareceu pela primeira vez em Detective Comics 400 de 1970. Robert Langstrom realizou um experimento em si mesmo para ter uma espécie de radar como o dos morcegos, mas acabou se transformando em um morcego antropomórfico. Nessa história, Batman descobre o morcego humano morando na Batcaverna, quando a criatura vê Bruce, o ataca. O Robin enfrenta o Batman na edição 351 de 1982. Dick Grayson havia sido mordido por um vampiro, por isso ataca Bruce. O Crocodilo tem sua aparência revelada pela primeira vez em Batman 358 de 1983. Ele tinha aparecido pela primeira vez nas sombras em Detective Comics 523. Waylon Jones tinha uma aparência que lembrava um réptil. Ele se torna um assassino e se volta para o crime. Nessa história ele tenta liderar o submundo de Gotham. O Mestre dos Espelhos, outro inimigo do Flash, se junta ao Capitão Boomerang para enfrentar o Batman na edição 388 de 1985. Samuel Scudder começa a competir com o Boomerang para ver quem pratica mais assaltos em Gotham. Claro que o morcego ia intervir, né? Pouco depois, o Mestre dos Espelhos morreria durante a crise nas Infinitas Terras. O Ventríloco e seu boneco Cicatriz aparecem pela primeira vez na revista do Batman na edição 475 de 1992. Os personagens apareceram pela primeira vez em Detective Comics 583 de 1988. Arnold Wesker é um ventríloco pacato, mas seu boneco Cicatriz é um chefão impiedoso do crime. Nessa história, Wesker quer se aposentar da vida de crimes, mas Cicatriz não deixa. O Bane aparece pela primeira vez na revista do Batman na edição 489 de 1993. O Crocodilo havia fugido e estava causando caos em Gotham. Bane sabia que o Batman tinha tido problemas para derrotar o Crocodilo e resolve acabar com o vilão para deixar uma mensagem para o Homem-Morcego. Pouco depois, Bane entraria em confronto com o Batman e quebraria sua coluna na saga A Queda do Morcego. Azrael é o vilão da história em Batman 510 de 1994. Após ter a coluna quebrada por Bane, Bruce Wayne sai de cena e deixa Azrael em seu lugar, mas Jean Paul Valley tem sérios distúrbios psicológicos e se mostra um Batman muito violento. Nessa história, Bruce vem tomar de volta o título de Batman e acabar com a insanidade de Azrael. O Monstro do Pântano ataca o Batman na edição 522 de 1995. Batman enfrenta o Crocodilo nos pântanos da Louisiana, mas o Monstro do Pântano intervém a favor do Crocodilo. Ele explica para o Batman que Croc agora reverteu para um estado animalesco e por isso agora tinha uma função no ecossistema. O Espectro se estranha com o Batman na edição 540 de 1997. Um homem é morto em Gotham e quando Jim Corrigan pergunta quem o matou, ele responde: o Batman. E o Batman precisa enfrentar Etrigan, o demônio, na edição 544. Jason Blood faz um acordo com o Coringa.
o vilão lhe ajudaria a se livrar da sua maldição e, em troca, ele mandaria o Batman pro inferno. Parou, chegamos no ano 2000. Se você curtiu alguma das miniaturas que você viu nesse vídeo, ou tá achando legal alguma que você tá vendo aqui atrás, várias delas estão à venda com preços ótimos na Amazon. Dá uma olhada lá, se interessar por alguma, me pede, eu te mando o link, você ajuda o canal. E se você quiser ser membro Prime, ter um monte de benefícios e ainda ter acesso ao conteúdo do Amazon Prime, todos os vídeos, as séries, se inscreve aqui, tem um link aqui embaixo também. Toda sexta, 8 horas da noite, o que tem? ZDD Podcast no canal Nerd Fusão. Eu, Moisés SK e André Pacheco trocando uma ideia sobre nerdices e toda cultura pop aí em geral. Não perde no canal Nerd Fusão, toda sexta, 8 horas da noite. Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem assistindo a HQ Tropa Alpha, mais um arco imperdível do John Byrne com a tropa, A Morte do Sasquatch. Muito legal mesmo, nunca republicado no Brasil. Depois a gente vai ter mais um Tudo Que Você Precisa Saber, com mais algum assunto aí legal que esteja rolando aí na semana. E no próximo, Formações Rivais, coloquei uma enquete para a galera votar. Que personagem ou que grupo de personagens você queria ver nesse formato aqui, mostrando os principais vilões quando foram enfrentados pela primeira vez? A disputa dessa vez era entre Flash e Quarteto Fantástico, e com 51% ganhou Quarteto Fantástico. O Flash liderou quase o tempo inteiro, sabe como é que é, né? Rapidinho, mas o Quarteto acabou de virar por 1% só. Então no próximo Rivais a gente vai ver os principais vilões do Quarteto, suas primeiras aparições. Imperdível. E em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, What If. Até lá!